E aí, gente, era nem isso aqui, essa aula 15 do nosso curso sobre economia. E agora eu vou falar uma proposição muito simples, né? Mesmo sem falar o título, né? A baixa na taxa de juros, que é interest rate em inglês. A baixa na taxa de juros, ela gera maior demanda por capital. KNC no capital. Isso daqui é verdade? Uma É muito simples. A baixa na taxa de juros, substancial, aumenta a demanda por capital. Porque pensa, tu tem uma empresa, vamos supor uma academia, e tu quer comprar novas máquinas, né? Então tu quer mais máquinas. E tu precisa de dinheiro, né? Vamos supor que tu tem que ter aí uns 250k de dinheiro pra comprar essas máquinas. No crédito, né? Tu precisa pegar no banco, empréstimo, certo? Só que se a taxa de juros estiver alta, por exemplo, vamos supor que acima de 10, 15%, o pensamento das pessoas poderia ser que a demanda vai baixar, certo? Uma coisa importante da lógica proposicional de Hazlitt, que é essa notação, nada mais é do que cálculo, né? De certa forma, né? É a mudança da taxa de juros ao longo do tempo associada à mudança de demanda, que pode ser medida, né? O grande ponto é que isso aqui é mentira. Rothbard, no MES, né? No Homem, Economia e Estado, Man, Economy and State, ele fala, é um dos pontos principais dele. A baixa de taxa de juros não muda a oferta e demanda de capital, ou a demanda no mercado. E isso é uma coisa extremamente importante. Porque isso daqui, se eu colocar que isso daqui é verdade, eu estaria acreditando na preferência por liquidez. O liquidity preference, preferência por liquidez. O que é liquidez? Grana. Grana mais rápido. Quanto mais liquidez, mais grana sendo injetada, né? Mais grana rolando na economia. A preferência por liquidez keynesiana, ela diz que você alterar a taxa de juros, você muda as preferências do mercado, você muda a forma que as pessoas se comportam. Então, segundo eles, entre aspas, nós temos que controlar a taxa de juros, a Selic, vou colocar aqui Selic, para o bem da sociedade e da nação brasileira e blá blá blá. Só que essa é uma doutrina ortodoxa. E tem uma coisa que em economia é muito importante, e a praxeologia em si, né? A economia ela é impessoal, ela é que nem matemática em alguns sentidos, né? Porque leis que ocorrem nela não são flutuações de especulação. Elas podem ser, às vezes, mas no geral elas são verdades que são provadas com a história e pelo bom senso e lógica. Então, para provar que isso daqui não tá certo, que na verdade deveria ser assim, vamos entender o que que é juros, né? Vamos supor. Vamos supor que tu tem um amigo, tu empresta 100 reais pra ele, 100 dólares, vai. 100 dólares pra ele. Então você é a pessoa A, você vai entregar 100 dólares para um amigo B. Seria usura você pedir empréstimo, né? Então eu sou contra a usura. A Bíblia fala contra a usura também. Do ponto de vista moral também, porque a usura é basicamente o agiota, né? Então a agiotagem é crime, né? Ser um yakuza da vida. Tu ser um loan shark. Então você emprestar com juros para as pessoas, no geral é imoral. Por várias razões. Que eu não vou entrar muito aqui. Mas um empréstimo com juros para de empresas, que é uma societas, não é imoral. Porque no caso, o objetivo da empresa é realmente conceder empréstimos para que as pessoas tenham acesso a capital para investir o que elas não têm. Então, uma empresa A para B, ela quer emprestar 100 dólares, por exemplo. Ela quer ganhar
Vamos supor que seja 6% nessa transação. 6% de 100%. Então, o B recebe 100, só que ele tem que pagar isso ao longo do tempo mais 6% disso. Se for 100k, é 6% de 100 mil. E assim sucessivamente. Então, você sempre vai ganhar mais a porcentagem dos juros, né? Nesse caso, 6%. Vezes, na verdade, né? Você faz que vezes? Vezes mais 100. Mais o valor inicial, né? Então, isso aqui é para você ter a porcentagem em si, 6% de 100, ou 100k, mais a inicial para você ter o valor em si a mais. Então, se pensar, por exemplo, 10 reais para uma pessoa e for 30%, obviamente é uma taxa muito alta. For 100 reais, na verdade. Mas se for, na verdade, 6, né? De 100, 6% de 100 é 6 no caso, então vai ser 106 reais. E assim sucessivamente. Se for 15% vai ser 115. Só que, obviamente, empréstimos podem envolver milhares de reais, né? Isso não é errado, né? Sabe por que não é errado? Tem uma coisa chamada aluguel. Então vamos lá. Aluguel. O que é o aluguel? Vamos supor que eu tenho uma casa. Essa casa tem uma casinha aqui. Essa casa tem um preço referencial associado aos redor, tem a questão das condições delas, mas o grande ponto é que alguém que aluga uma casa, ele está emprestando ela temporariamente, através de um contrato. Então tem um contrato, vamos supor que seja um contrato de 2 anos. Há uma certa, um certo aumento de inflação anual, né? Mais inflação anual, e etc. Que tem uns órgãos do governo que ajustam isso daí, né? Esse aluguel, ele é basicamente a mesma coisa que empréstimo de capital. Quem fala isso é Turgot. E adivinha quem sabia disso? Marx. Ele cita Turgot, ele sabia sobre essa noção de Turgot, porque ele deu todos os fisiocratas, incluindo Turgot. E mesmo assim, Marx era contra aluguel. E ele tem que ser contra aluguel, sabe por quê? Porque o aluguel é uma forma de formação de capital sem alguém fazer nada. Então, alguém que aluga uma casa, ele está de forma de renda passiva, a não fazer nenhum trabalho, né? Por isso passiva. Ele está gerando income, capital, renda, por isso renda passiva, passive income. Então, é basicamente um empréstimo temporário de capital fixo para alguém utilizar, é uma questão social de utilizar a casa, funções óbvias do que você usar. E tem que aluguel de carro, tem aluguel de todo tipo de coisa. Aluguel de servidor, que é tecnologia na nuvem, né? A tecnologia na nuvem nada mais é do que aluguel de servidor. Nada mais. Então, a nuvem lá do WhatsApp, que é salvo suas conversas, é um aluguel na nuvem. Quando você, normalmente você paga, né? Quando você quer mais espaço, mas no fim é aluguel na nuvem. Embora eles considam parte de graça, de aluguel. Então, o grande ponto é que, se você concorda que aluguel é algo normal, os juros de empréstimos também tem que ser normal para uma empresa que concede esses empréstimos. Essa é a visão do Turgot. Então, o Turgot ele demonstrou no artigo dele, que eu até já falei sobre no canal. Tem um vídeo sobre isso no curso de História da Economia, em que ele demonstra que essa relação de aluguéis é inerentemente similar a empréstimo com juros. Não necessariamente a usura, mas o empréstimo entre empresas, né? E isso, ele falou isso para contrariar as teorias da usura anteriores que diziam que o emprestar com juros seria imoral. Só que tem uma diferença da agiotagem de uma empresa fazendo isso. Qual que é a ideia aqui? Se você for contra os juros em si, em transações,
tu tem que ser contra aluguel também. Esses dois são mútuos, né? Por isso que Marx, ele era contra aluguéis. Ele tinha que ser, senão a teoria dele não se sustentaria. A teoria dele, basicamente, é uma teoria da mais-valia, que é um excedente, entre aspas, que é o que é produzido pelo trabalhador em relação ao que ele ganha. Só que, se aluguel for algo normal, a teoria dele desmonta. Porque tem formas de renda passiva sem ninguém fazer nada. A bolsa de valores também, na teoria dele, não teria lógica, porque basicamente é uma forma de renda passiva sem você fazer nada, só usando capital. Isso contraria toda a teoria dele se alguém afirmar que aluguel e empréstimos com juros, coisas do tipo, é algo moral normal, né? Que é o que nós cremos, né? Obviamente. Essa visão é totalmente absurda, né? De Marx. Então, o ponto é que os juros em si, ele é o preço do capital, segundo o Turgot. Segundo o Turgot não, né? Todo mundo já sabe disso, mas ele fala de uma forma tão clara que os autores talvez não falaram de forma tão clara assim. É o preço do capital. E como o preço do capital, como tudo, não pode ser controlado. Como você controla o preço de alguma coisa, tu basicamente está controlando a demanda por aquilo. Tu está criando uma intervenção na relação de oferta e demanda. Então, você controlar a taxa de juros não tem lógica. A taxa de juros ela tem que ser orgânica. O que é orgânica? Entes privados colocam o preço do capital com base no referencial do preço de mercado. E o que realmente vai fazer a relação de taxa de juros é o aumento, a demanda por capital, por dinheiro. Eu vou colocar K. A demanda por capital que vai agir sobre a taxa de juros. E aí? Essa é chamada de preferência temporal dos juros. Tem um livro só sobre isso, literalmente o título. Então, a preferência temporal dos juros diz que as preferências das pessoas do capital hoje versus amanhã, então do quanto o dólar vai valer em relação ao real hoje versus amanhã, se eu esperar que o dólar vai subir e o real descer, então no Forex você tem essa relação de que agentes que estão agindo no Forex, fazendo transações associadas a câmbio, né, de dólar e real, porque você pode fazer shorting, né, você pode fazer, eu posso falar disso em outra aula, tu pode apostar que o dólar vai subir em relação ao real, então você vai apostar que o real vai cair, e você ganha com ele caindo. Então o próprio Soros, ele fez uma transação bilionária apostando que o sterling inglês ia cair. Porque assim, a Inglaterra, ela tava meio que não querendo entrar na União Europeia e tal, quando tava formando o euro. E essa demora fez o euro valorizar. Então teve uma subida de euro, no valor do euro. Acho que nem era o nome na época ainda. E isso, obviamente, ia fazer o sterling desvalorizar. O que o Soros fez? Isso daí ia fazer o sterling desvalorizar. O sterling. O que o Soros fez? Apostou contra o sterling, que já tava caindo. Ganhou contato com hedge funds e tal, ganhou bilhões nessa transação. E fez o banco lá da Inglaterra praticamente quase falir. Ele fez tudo normal, tudo legal. A culpa é da Inglaterra burra de não entrar na no euro na época, né? Já saiu também no Brexit, mas enfim. O grande ponto é que é a demanda por capital que afeta a taxa de juros. Então você vai falar, mas como assim? A Selic ela é controlada pelo governo, pelo Banco Central. E eu estou dizendo o que é de fato a taxa de juros. O preço do capital é como todas as commodities que existem no mundo. É afetada pela oferta e demanda do capital. Tu tem primeiro uma oferta que pode ser gerada artificialmente por reservas fracionárias e várias técnicas bancárias imorais, como também o controle da taxa de juros. Então, essas duas coisas, o controle da oferta e da, entre aspas, demanda de capital, porque a Selic é basicamente um cálculo bayesiano de você tentar fazer a relação
futura da taxa de juros, mas na verdade é impossível esse cálculo fazer ser feito. Porque basicamente está prevendo demanda de dinheiro futuro. Se você consegue prever demanda de dinheiro futuro, vamos supor que fosse possível, tu pode prever de todas as coisas na economia. Logo, a economia, todas as funções de probabilidade que você poderia executar na economia poderiam ser perfeitamente previsíveis, né? Então você poderia prever preços de ações, tudo. O mercado poderia não ter nenhuma margem de erro de vencimento de produtos. Deixa eu deixar isso aqui para o print. Então, o grande ponto é que o controle das taxas de juros é totalmente ilógico, sem sentido e imoral. Mas pode falar, mas cara, é assim que funciona. Sempre funcionou assim no governo no último século. É uma modernidade. Não é uma modernidade, é uma burrice. Tu basicamente tá confundindo literalmente o que é juros. Tá basicamente intervindo na oferta e demanda de capital, como se você tivesse controle sobre isso. Você não tem controle. Você não tem como calcular os juros futuros, cara. Isso é impossível. Tu basicamente tem é uma escolha feita pelo Banco Central. E isso é incalculável na prática. As aproximações não refletem a real preferência temporal das pessoas por capital. Tanto que em 2008, exemplo, crise de 2008. Opa. Governo, Fed abaixa a taxa de juros. O que aconteceu? Ele fez isso para aquecer a economia. O que fizeram na noção de preferência de liquidez? Qual que é a visão do Fed? As empresas vão começar a investir mais porque tem mais capital disponível. A gente está disponibilizando mais capital, abaixando a taxa de juros, aumentando a oferta de dinheiro de forma exógena. Os caras recompraram ações. O que é recomprar ações? Recomprar suas próprias ações da sua empresa. A Apple recomprou ações da própria empresa. E eles podem. Quem abaixou a taxa de juros foi o Fed. Então, o que é isso? Eles não fizeram o que o Fed queria. Porque a economia tava na merda. Eles vão investir o quê? Se na crise de 2008 tava afetando todo mundo negativamente. O certo nessa crise era poupar. Poupança, não investir. Então eles abaixaram a taxa de juros, mas isso não criou o efeito que eles esperavam. Porque adivinha, as pessoas não vão, elas não se movem. A oferta e demanda por capital, por investimento, não move por você mover a taxa de juros. Essa é uma falácia. Claro que tem pessoas que vão pegar mais empréstimo e tal, mas esses empréstimos eles vão tender a ser mal investment. O que é um mal investment? É um investimento. Tipo, as pessoas vão investir. Mises fala muito sobre isso. Elas vão investir, só que elas vão ter menos aversão a risco. Então, a aversão a risco é uma coisa sobre economia comportamental, que eu não vou falar ainda. Vai ter uma aula sobre economia comportamental nessas aulas. Mas, basicamente, isso vai gerar investimentos com uma taxa negativa aqui de optimalidade, né? Investimentos não óptimos, porque basicamente você tem uma disfunção na taxa de juros real que deveria ser, porque obviamente era para estar mais alta por causa da crise. Se só bancos privados fizessem isso, emitissem a taxa de juros sem controle do governo e a moeda tivesse lastro em ouro e prata, alguma commodity que não seja fiat, né? Porque isso daqui, tu ter a taxa livre, né, de controle, tem que ter uma moeda normal, né? A moeda fiat permitiria que os bancos fizessem o que quisessem com essa taxa de juros. Então você depende de uma moeda com uma commodity, né? Mas o grande ponto é que a tendência é gerar mal investimentos e piorar a crise, na verdade. Então, no longo prazo, as empresas estão mais atoladas na merda do que anteriormente.